A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos começando, mais um episódio aqui do nosso estudo escatológico que nós estamos realizando. Estamos realizando ele lá na nossa igreja, na Barra de Guaratiba, na Igreja Evangélica do Bom Pastor, e também estamos disponibilizando ele aqui no YouTube, no nosso canal, no canal da nossa igreja, canal oficial aqui. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leonardo Campos. Realizamos na semana passada um estudo bem bacana mesmo sobre o arrebatamento. Eu te recomendo você assistir. Eu vou deixar até na tela final aqui, tá? Para você, nos vídeos recomendados, para você estar assistindo essa primeira parte. Hoje nós vamos dar prosseguimento, nesse estudo escatológico e vamos falar de um assunto muito assim que as pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre a questão da morte. O que acontece depois da morte? Para onde a alma da pessoa ela vai quando a pessoa ela morre aqui fisicamente nessa terra? Quantos tipos de morte existe? Você sabia que existe mais de um? A gente vai falar sobre isso. E uma outra coisa muito importante, é sobre a questão da salvação também, que a gente vai abordar nesse tema aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe três tipos de morte. Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. A morte física, ela acontece quando a pessoa morre aqui nesse mundo, fisicamente, a alma dela é separada do corpo. Essa é a morte física. A morte espiritual é aquela morte que todo ser humano já nasce com ela. Como assim, pastor? Todo ser humano nasce morto espiritualmente. E o que seria uma morte espiritual? Morte espiritual representa um desligamento, uma perda de comunhão com Deus. Isso aconteceu lá na criação, não sei se você lembra, mas está relatado na Bíblia que quando Adão e Eva, no caso, eles comeram do fruto do fruto lá que não era para comer, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor Deus falou: se vocês comerem, vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui no jardim, porém da árvore que está no centro do jardim, dessa árvore vocês não podem comer o fruto, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. O Adão comeu e não morreu. Não é verdade? Porque o Adão foi morrer muitos anos depois. Adão morreu com 930 anos. Ele não morreu exatamente quando ele comeu o fruto. A Bíblia estava enganada? Obviamente que não. Deus ali estava se referindo à morte espiritual, que pela natureza de Adão, porque todo ser humano hoje nasce com a natureza adâmica. A carne, nosso corpo, a gente vem esse mundo com o pecado original, que é o pecado de Adão. Por isso, pessoal, que todo mundo nasce morto espiritualmente. E há textos na Bíblia que comprovam isso aqui. Vamos para a palavra de Deus para a gente poder ir contextualizando, com os versículos. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim, portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então essa morte ela passou a todos os homens. Então a pessoa já nasce já com essa morte. Se a gente analisar aqui João capítulo 5, versículo 24, que é na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando a pessoa ela reconhece Jesus, ela tem encontro com Cristo, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela reconhece o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, então essa pessoa ela recebe o Espírito Santo no espírito dela, ou seja, que a gente chama de novo nascimento. Então ela passa da morte, ela deixa de ser um morto espiritualmente falando e passa realmente ter vida, a verdadeira vida, tá? Então, só para que você entenda isso. Então a Bíblia tem outras referências também que fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas, e Deus ele nos vivificou.
também a palavra de Deus fala sobre isso aí. Então, o que que acontece? Então, esses 3 tipos de morte. Agora presta atenção numa coisa, a morte física, que isso aí, né, a maior parte das pessoas vão enfrentar. Pastor, tem gente que não vai morrer? Tem. Nós vimos semana passada que no arrebatamento, aqueles que estiverem vivos na época do arrebatamento, quando Jesus ele arrebatar a igreja, essas pessoas não vão provar da morte física, entendeu? Então, só para você entender. Então, a morte espiritual, que todo mundo experimenta essa morte espiritual, que todos nós nascemos assim, mortos espiritualmente, e tem a morte eterna. A morte eterna, ela é opcional. Por quê? Aí a pessoa decide. Porque a morte eterna, pessoal, para vocês entenderem, a morte eterna é o desligamento eterno de Deus. A pessoa nasceu nesse mundo, nasceu com a morte espiritual, certo? Certo, desligada de Deus. Mas ela tem a opção de quê? De conhecer o Evangelho e se render a Cristo. Então ela é tirado dela essa morte espiritual, ela passa a ter a verdadeira vida, certo? Agora, a morte eterna, que a Bíblia também se refere a ela como segunda morte, que é aquela morte onde a pessoa, por exemplo, a pessoa morreu sem Cristo. A alma dela se separa do corpo e essa alma é levada ao Hades. A gente vai entender melhor sobre isso, tá? Que todo mundo chama comumente de inferno, né? Até a própria tradução nossa aí do João Ferreira de Almeida fala só inferno. A gente vai ver que tem diferenças, tá? São lugares distintos. Eu vou explicar no próximo tema aqui que a gente vai abordar. Então o que acontece? Então a alma dessa pessoa vai para o Hades e lá ela fica até o juízo do grande trono branco, onde ela vai ser ressuscitada, o corpo dela, né, vai comparecer diante do tribunal do trono branco, o grande trono branco de juízo final, e depois essa pessoa, né, essa alma, juntamente com o corpo ressuscitado dela, vai ser lançado, que inclusive essa ressurreição é a segunda ressurreição, tá? Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, que é justamente a ressurreição que quem, por exemplo, morreu em Cristo, quando Jesus vier arrebatar a igreja, essas pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Mais para frente no estudo a gente vai explicar melhor sobre essas ressurreições. Então o que acontece? Então essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo, que no grego a palavra no original está escrito Geena, que é lago de fogo. Então lá não tem mais saída, não tem mais, entendeu? A pessoa vai estar, infelizmente a alma da pessoa vai estar lá, juntamente com o corpo dela, em sofrimento eterno. Então é a separação eterna de Deus. Então são esses os 3 tipos de morte. Agora uma outra coisa interessante para a gente também frisar com vocês é sobre a questão aqui de para onde a pessoa vai depois que morre, né? Para onde vai o justo, a alma do justo, e para onde vai a alma do ímpio? O ímpio é aquele que não quer saber de Deus, não quer saber de praticar a palavra de Deus, e o justo é aquele que recebeu Jesus, reconheceu o sacrifício dele na cruz e hoje vive para servir a Deus. Só para você entender. Então, para onde vai a alma dessas pessoas? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender o conceito inferno. A nossa Bíblia, ela é traduzida, né, pelo João Ferreira de Almeida, e ele colocou em todas as partes ali a palavra inferno. A palavra inferno, ela não deriva nem do grego e nem do hebraico, tá? Ela deriva do latim. É uma tradução de uma palavra em latim, que para nossa língua aqui foi mal traduzida. Eu vou explicar para vocês. Para vocês entenderem, existe 4 palavras: Sheol, Hades, Geena e Tártaro. São 4 lugares distintos. Quer dizer, 3 lugares distintos. Por quê? Porque Sheol e Hades é a mesma coisa. A única diferença na palavra é que Sheol está em hebraico, porque essa palavra é várias vezes citada lá no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Então, é por isso que é Sheol. Tá? Existe o Hades, a palavra Hades.
Ó, tanto a palavra Hades, Guiena e Tártaro são palavras gregas. Então, essas palavras são encontradas no Novo Testamento. Então, Sheol e Hades é a mesma coisa, é o mesmo lugar. Guiena é um outro lugar e Tártaro também é um outro lugar. Vou mostrar na Bíblia para você entender. Aqui no Salmo 16, versículo 10, diz assim, ó: pois não deixarás a minha alma no inferno. A palavra aqui no original do hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, é Sheol. Tá? Então o salmista está falando, ó, pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, em Atos, capítulo 2, versículo 27, aqui o escritor de Atos, ele repete o que o salmista falou. No versículo 27, aqui, ó, pois não deixarás a minha alma no inferno. E na nossa tradução, tá vendo? Não tem distinção. Tudo é inferno. Aqui a palavra, no original do grego, quer dizer Hades. Então, Hades é o mesmo lugar de Sheol. Só difere que uma palavra é hebraica e outra é grega. Agora, preste atenção numa coisa. Quando nós vamos aqui para Marcos capítulo 9, 47, vamos ler com atenção. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Novamente, a tradução aqui tende para inferno. Mas no original, no grego, a palavra aqui é Geena, que se escreve G-E-E-N-A. Né? Seria, então é Geena? Não. No original, a pronúncia correta é Geena, tá? que é no grego. Então, Geena quer dizer lago de fogo, só para você entender direitinho. Tá? Então, Geena quer dizer o lago de fogo. E por final, e não menos importante, temos aqui 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Presta atenção. Aqui, o Pedro está se referindo que Deus não poupou aos anjos, anjos decaídos, que se tornaram demônios, porque eles pecaram, tá vendo? E lançou esses demônios no inferno. Novamente a palavra inferno. Então a pessoa, às vezes, quando lê somente a Bíblia em português, ela tende a entender que inferno é uma coisa só. E não é, tá? A palavra aqui no original, se você for ver o original no grego, a palavra aqui para inferno é tártaro. E o que seria tártaro, pastor? Tártaro, na tradução literal, ela quer dizer um lugar de abismo. Então, Tártaro quer dizer um lugar de abismo. Então, esses demônios, eles estão aprisionados até o dia lá reservados para o juízo. Eles vão ser soltos durante a grande tribulação. A gente vai ver isso mais para frente. Então, esses demônios estão presos nesse exato momento, tá? Que nós estamos aqui realizando esse estudo. Esses demônios estão presos. Aí muita gente fala assim, então os demônios estão todos presos? Não. Esses demônios aqui estão presos no Tártaro. Os demais demônios, juntamente com Satanás, muita gente pensa assim, o diabo está no inferno. Não, o diabo não está no inferno. Os demônios também não estão no inferno. Tá? Porque o que acontece? Para você entender, a Bíblia diz que esses seres, esses demônios, juntamente com Satanás, o diabo, eles estão em lugares celestiais, que é justamente onde a Bíblia fala que há principados, potestades, dominadores desse século que estão nos lugares celestiais. Para você entender isso, é importante você entender que existem 3 céus. Existem aí o pessoal, né, os judeus, por exemplo, eles acreditam que há 7 céus. Tem teólogos que acreditam que há 4 céus, mas a Bíblia faz menção de 3. O primeiro céu é esse céu onde os pássaros voam, que a gente consegue enxergar.
O segundo céu seria o espaço. E o terceiro céu é o terceiro céu onde Paulo falou que ele, certa vez, ele foi arrebatado, ele não sabe se foi em corpo ou se foi em espírito, ao terceiro céu, que ele também chama de o paraíso, que é onde está Deus. Entendeu? Então, e aonde que são esses lugares celestiais? Esses lugares celestiais, onde estão os demais demônios, juntamente com Satanás, que é em cima, não embaixo, né? É justamente entre a terra e o primeiro céu. Entendeu? Então, há esse lugar celestial onde estão esses principados, essas potestades, os demais demônios. E eles não estão presos, tá, pessoal? Eles estão bem soltos aí, como a gente pode presenciar nas coisas terríveis que acontecem nesse mundo. Entendeu? Então, só para você entender. Pastor, então, no Hades, não tem demônio lá? Não. O Hades é um lugar de tormento para almas de seres humanos. Não tem demônio lá. Então, as pessoas que morreram sem Cristo, elas estão nesse exato momento lá no Hades e estão em tormento. A gente vai ver no próximo texto, elas estão em tormento, sim, sofrimento. Porém, lá elas não estão sendo atormentadas por demônios, e sim pelo próprio tormento do local. Então, entendida essa parte, vamos então, pessoal, para o versículo, né, a passagem bíblica que relata, assim, aqui a gente vai conseguir contextualizar tudo isso que eu expliquei para vocês, que é justamente Lucas capítulo 16, versículo 20, que é a chamada parábola do rico e Lázaro. Porém, eu vou salientar para vocês que eu, particularmente, tá? E tantas outras pessoas que estudaram teologia, acreditamos que isso aqui não é uma parábola, por 3 fatores principais. Primeiro fator, a Bíblia, no grego, no original antigo, ela não tinha separação por capítulos, era uma coisa direto. Então esse negócio de ter separação por capítulos, isso aí veio bem depois, né, no ano 200 e alguma coisa, foi feito pelo cardeal, se eu não me engano, cardeal Hugo alguma coisa, me falha a memória agora. Então, essa questão do capítulo e separação e título foi colocado pelo homem. Então, quando a gente vê na nossa Bíblia aí a parábola do rico e do Lázaro, aquilo ali, parábola ali foi colocado pelo homem. Entendeu? Segunda coisa importante, por que nós não entendemos que seja uma parábola? Porque em todas as demais parábolas, Jesus não dá nome aos personagens. E aqui Jesus dá nomes. Aqui dentro desse texto tem o nome de Lázaro e tem o nome de Abraão. Então esse é um segundo indício. E o terceiro indício, porque não acreditamos que seja uma parábola, e sim um fato que realmente aconteceu, isso aqui, tá? É que aqui no versículo 20, no original do grego, a tradução correta diz que, de fato, existiu um mendigo. De fato, um certo mendigo. E não havia também um certo mendigo. Vocês entenderam a diferença? Então, na tradução no original, no grego, que foi escrito Lucas, está começando, o versículo 20 começa assim, ó, de fato há um certo mendigo. Então, por isso que nós acreditamos. E ainda assim que a pessoa leve para o lado de parábola, as parábolas que Cristo contava retratava coisas que acontecia no cotidiano do ser humano, entendeu? Então, mesmo assim, não invalida. Agora, nós acreditamos que isso aqui é um fato real, que realmente existiu esse Lázaro, existiu o rico e tudo mais. Mas vamos ler o texto para a gente entender. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já vou te explicar o que é o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Presta atenção. Então, o mendigo morreu e foi levado ao seio de Abraão.
O seio de Abraão, para você entender, vamos botar assim, todo mundo que morreu até a cruz de Cristo, a pessoa morria, e se ela era temente a Deus, a alma separava-se do corpo e era levado até o seio de Abraão, que não era em cima, era nas partes baixas da terra. Para você entender, existia o seio de Abraão de um lado, um abismo separando e do outro lado o Hades. E isso vai ficar bem claro aqui no texto. Tem até uma ilustração, uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você entender, visualizando como que era. Agora, esse seio de Abraão, hoje, depois da cruz de Cristo, ele não está mais nas partes baixas. O seio de Abraão, todas as pessoas que estavam lá, todas as almas, elas foram levadas ao paraíso. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele morreu na cruz, a alma separou-se do corpo dele, o corpo ficou lá pregado na cruz, a alma de Jesus desceu às partes baixas da terra. Primeiramente, Jesus ele foi lá no abismo do Tártaro, pregou aos espíritos em prisão, aos demônios que lá estão, e essa palavra pregou no original, traduzido de forma correta, quer dizer anunciou. Ele não foi pregar o evangelho para arrependimento, não. Ele foi anunciar a vitória que ele havia conquistado na cruz do Calvário, entendeu? Para esses demônios que estão lá presos. E a Bíblia também relata que depois de fazer isso, ele pegou o seio de Abraão, que estava cativo, né? Tirou ali do cativeiro e levou e subiu com o seio de Abraão, com todas as almas, para o terceiro céu, para o paraíso. Só para você entender a diferença. Então vamos lá, continuando. Então morreu o rico e foi sepultado. E no inferno, novamente a gente vê aqui a palavra inferno, e erroneamente traduzida aqui como simplesmente inferno. Aqui a palavra no original do grego, a palavra aqui é Hades. Então o rico, ele depois que morreu, ele foi para o Hades. E lá no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, presta atenção. Então ele estava consciente. É um outro debate que também tem no meio, né, teológico. Muitas pessoas acreditam que depois que a pessoa morre não tem mais consciência de nada, não lembra, não tem lembrança, não tem nada. Não, não existe isso. Veja que ele estava lá e ele teve a consciência que estava em tormentos. E outra coisa, sobre a lembrança. Olha o que diz aqui. E viu ao longe Abraão, ou seja, e a Lázaro, tá vendo aqui, ó? E viu ao longe Abraão e Lázaro. Então ele conheceu tanto Abraão como também reconheceu Lázaro. Então tem lembrança, tem consciência lá ou no Hades ou no paraíso. As pessoas vão lembrar de tudo, tá bom? Só para você entender. Versículo seguinte. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Preste atenção nisso agora, pessoal. Versículo 26. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Os de lá passar para cá. Então entenda bem, eu vou pegar aqui a imagem para vocês. Aqui, meus irmãos, para vocês entenderem. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui ficava não em cima, mas embaixo da terra, tá? Toda essa ilustração aqui. Aí de um lado tinha o seio de Abraão, lugar de paz, para onde todas as pessoas, Abraão, né, estava aqui, Moisés, né, Davi, todas as pessoas do Antigo Testamento que morreram tementes a Deus, né, crendo em Deus, eram pessoas justas, elas morriam e a alma delas vinha para cá, para o seio
de Abraão, que é um lugar de paz. E a alma de todas aquelas pessoas que não eram tementes a Deus, que não eram justas, e vinham para cá, para o lugar de tormento chamado Hades. Entendeu? A diferença. E o que Abraão está falando com o rico? Tá vendo isso aqui, ó? Esse espaço aqui é um abismo. Então, nem quem está aqui pode passar para cá e nem quem está aqui pode passar para cá. É isso que ele está explicando. Porque é um grande abismo fazendo essa separação. E esse abismo aqui, pessoal, é o Tártaro. É onde estão os demônios aprisionados, que vão ser soltos na grande tribulação, né? Bem lá na frente. Entendeu? Então, só para você entender direitinho. Aí o que aconteceu? Aquilo que eu expliquei, agora com a imagem para você entender. Quando Jesus morreu na cruz, a alma de Jesus desceu, primeiramente aqui no abismo, e pregou, anunciou a vitória dele na cruz para os espíritos que estão em prisão. Depois Jesus pegou toda essa parte aqui, todo o seio de Abraão, e levou até o terceiro céu, aonde é o paraíso. Então, da cruz de Jesus para cá, agora quando uma pessoa morre e ela é fiel a Deus, ela é temente a Deus, ela não é mais levada para cá, ela é levada direto para onde? Para o paraíso. Bom, então entendida essa parte, vamos para a parte final aqui, pessoal. E disse ele, né, o rico, rogo depois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Presta atenção nisso aqui agora, é forte, tá? Pois tenho 5 irmãos. Olha a lembrança aqui de novo e a consciência. Ele lembrou que tem 5 irmãos lá. Para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então ele teve preocupação, né, que Abraão mandasse Lázaro lá na terra, né, para poder falar para os irmãos dele sobre tudo que acontece depois da morte, para que os irmãos dele não fossem também para o mesmo destino. Aí o que Abraão respondeu, pessoal? Ó, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, representando a palavra de Deus, né? E quem prega a palavra. Ouça-nos. Então, ou seja, quem está na terra tem que ouvir a palavra. Até em outras palavras, depois ele vai confirmar isso aqui. Não é possível também, como não é possível passar do seio de Abraão para o Hades, ou do Hades para o seio de Abraão, também não é possível passar do seio de Abraão para a terra de novo. E nem é possível sair do Hades e vir para a terra. Então também cai por terra esse negócio aí, né, de que a alma de não sei quem apareceu para não sei quem e falou e não sei o que mais. Não existe isso. A palavra de Deus diz que quem morreu não tem consciência nenhuma do que acontece debaixo do sol, ou seja, aqui na terra. Não tem mais ligação nenhuma. Então esse negócio é balela, tá? Aí novamente o rico ele pega e faz um novo apelo para Abraão. Ó, disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Ou seja, né, essa questão de alma aparecer, negócio de alma penada, isso não existe não. Se alguém hoje, por exemplo, eu vi uma alma, eu vi o espírito, sei lá, do meu pai, né, que morreu, na verdade não é a alma do pai dessa pessoa. Na verdade pode ser que seja um demônio. Então tem que ficar muito ligado com isso aí, tá? A Bíblia é verdade, tá, pessoal? Então vamos lá. Aí o Abraão diz para ele, porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que, esse ainda que é no sentido de que, ainda se fosse possível acontecer isso, mas não é possível, algum dos mortos ressuscite. Então é isso aí, meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre a questão da morte, né? Quais tipos de morte que tem, para onde a pessoa vai, né? O que acontece, como é que é, o estado intermediário, porque o estado intermediário é justamente esse estado aí que quando a pessoa, no momento que a pessoa morre até a ressurreição, ou da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição. É um estado intermediário, é onde a alma da pessoa fica. Então, espero que você tenha entendido. Resumindo bem, por exemplo,
atualmente, né, o ser de Abraão está lá no paraíso. Então, hoje a pessoa, quando morre, a alma da pessoa, ela vai direto para o paraíso. A pessoa que morre em Cristo. E a pessoa que morre, infelizmente, sem Jesus, a alma dela continua indo para o Hades, como também assim o era na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Então, e essa alma vai ficar lá até o dia do juízo do trono branco, onde ela vai ser ressuscitada, como eu já havia explicado para vocês, no corpo físico dela. Ela vai comparecer onde vão ser aberto o livro das obras, o livro da vida. Então Deus vai efetuar a justiça ali, e esse juízo é só para condenação, entendeu? Aí a pessoa, a alma da pessoa, juntamente com o corpo dela, vai ser lançado no Guiena, que é o lago de fogo que Jesus falou que é a segunda morte, entende? E vai ser triste. Por isso que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de acertar a vida com Deus, né? Melhorar o relacionamento com Deus. Para quê? Para que a gente tenha essa certeza e essa convicção. Que se hoje, por exemplo, hoje for tirado o fôlego de vida da gente e a gente experimentar a morte física, nós venhamos estar num lugar maravilhoso, que é no paraíso, ao lado do Pai. Amém, meus irmãos? Por isso que vale muito a pena mesmo, nós melhorarmos a nossa comunhão com Deus. Melhorarmos a cada dia. Eu falo isso constantemente, pessoal. Já há muitos anos pregando o Evangelho. Eu falo isso e repito. A cada dia nós precisamos nos perguntar: eu estou salvo? Eu estou fazendo o melhor para Deus? Eu estou firme na palavra dele? Porque quando a gente questiona essas coisas, a gente consegue analisar e consegue melhorar. Vamos melhorar cada vez mais para Deus. Amém? Amanhã, domingo, cultos em nossas igrejas, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, começando 9 horas da manhã. E lembrando para todos os irmãos que são membros lá da nossa igreja, Igreja Evangélica do Bom Pastor, em Barra de Guaratiba, vamos estar prosseguindo aí com o estudo do Apocalipse. Lá o pessoal da igreja está um pouco mais adiantado, né? Mas assim, tudo que eu estou trazendo na igreja, pessoal, de informação para o pessoal, para os irmãos lá, eu estou trazendo aqui também no canal. Então, não deixe de acompanhar todo sábado o estudo de escatologia aqui no canal Bom Pastor TV, que é o canal oficial da Igreja Evangélica do Bom Pastor. Ó, e antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero te falar desse outro vídeo aqui, ó, que se você está chegando no canal agora, você não assistiu, é o primeiro estudo aí sobre a escatologia que nós realizamos aqui no canal, que fala justamente sobre o arrebatamento. A igreja, ela vai passar pela grande tribulação ou vai ser arrebatada antes? Tem um pessoal que tem correntes aí dentro da escatologia que acha que a igreja passa pela grande tribulação. Então, assista esse vídeo aqui. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.